minutos, a depender das dúvidas que vocês tiverem. E Cláudia, pode falar. Professor, aqui no Hum. chat está escrito assim, ó. Em reuniões de canal, somente os membros da equipe têm acesso ao chat, Entendi. É tá? que o que acontece é que eu teria que colocar vocês nesse grupo, nessa sala, mas não tem problema. Quem tiver dúvida, pode deixar para o fim da live, pode interromper também, não tem problema, pode abrir o microfone, pedir licença na hora que eu escuto e tiro as dúvidas sem problema nenhum. E se por um acaso não conseguir falar aqui, por não ter o chat, é só me procurar depois, enfim, como eu já comentei com vocês, eu sou o responsável da disciplina, daí vocês podem me chamar lá no AVA, como RD, se eu não me engano, e eu consigo tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vamos lá, então, meu material está aqui disponível. Então, hoje, dia 15 de abril, essa é a nossa live de correção da P1 de contabilidade, o curso EAD da FATEC, Gestão Empresarial. Como eu comentei, hoje quem vai conduzir sou só eu, os outros professores todos estavam com algum compromisso de faculdade, e assim nós começamos já direto na questão 11, que seria a primeira questão de contabilidade, mas na prova de vocês era a questão 11. Caso vocês não estejam enxergando a minha tela, o slide, alguém, por favor, abre o microfone e avisa, senão eu vou dando sequência, tá? Então, questão 11. Uma empresa do setor de serviços encerrou seu exercício social e elaborou as suas demonstrações contábeis. Essas informações serão utilizadas por diferentes públicos interessados no desempenho da organização, como gestores, investidores, instituições financeiras e órgãos governamentais. Considerando a finalidade da contabilidade e o uso das informações contábeis pelos diferentes públicos interessados, analise as afirmações a seguir. Então, baseado nessa explicação toda de contabilidade, porque aqui é colocada uma situação em que algumas pessoas precisam do... Alguém, o microfone aberto? Quer fazer pergunta? Pode fazer, tá, gente? Que a contabilidade ela é voltada para alguns públicos, né? E aqui embaixo, considerando a finalidade da contabilidade e o uso dessas informações por esses públicos, né? Era para analisar as afirmações a seguir. Primeira, a contabilidade tem como objetivo registrar e organizar os fatos que afetam o patrimônio das entidades, gerando informações úteis para a tomada de decisão. Essa é uma bela definição para a contabilidade voltada totalmente para o curso de vocês, né? A contabilidade, de fato, ela registra e organiza os fatos que afetam todo o patrimônio das entidades, gerando informações que serão usadas no sentido de tomada de decisão. Então, essa primeira alternativa está correta. Alternativa 2, ou afirmação 2. As informações contábeis são utilizadas exclusivamente pelos gestores das empresas, pois apenas eles possuem interesse direto nos resultados organizacionais. Não é verdade. Essa não é uma afirmação correta nem coerente. Que nós vimos na explicação, no material e na revisão para a P1, que na verdade nós temos alguns públicos ou alguns usuários internos e externos. Então, essa afirmação ela está incorreta. Afirmação 3. Investidores e instituições financeiras podem utilizar as demonstrações contábeis para avaliar a situação econômica e financeira da empresa. Está correto? Os investidores, eles querem saber se essa empresa pode ser rentável ou não. E instituições financeiras, esses são usuários externos, né? Elas podem querer entender se a empresa, se ela tem solvência, se ela vai conseguir pagar as suas obrigações. E por que isso é interessante para a instituição financeira? Para entender se vai dar um crédito, empréstimo, alguma coisa para a empresa. Só um minuto. E a afirmação 4, órgãos governamentais também podem utilizar informações contábeis para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades empresariais. Correto, né? Na verdade, a contabilidade ela surge com essa grande função.
como forma do governo poder analisar e acompanhar se as empresas estão pagando impostos, se está tudo certo. E a partir daí houveram algumas evoluções. Então, o que nós percebemos? A afirmação 1, a 3 e a 4 estão corretas. Sendo assim, das opções que eu tinha, a correta era a C. 1, 3 e 4 apenas estão corretas, tá? A questão 12, como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida com relação a alguma questão, só interromper. Ao iniciar suas atividades, uma empresa de pequeno porte adquiriu diversos recursos para operar, como equipamentos, mercadorias e dinheiro em caixa. Então, a empresa, para começar a funcionar, ela precisa de alguns recursos. Nesse caso, foi equipamento, mercadoria e dinheiro. Ao mesmo tempo, assumiu algumas obrigações com fornecedores e realizou investimento com recursos próprios dos sócios. Então, nós sabemos que para começar a funcionar, houve a compra a prazo, por exemplo, com fornecedores, e teve também recurso dos sócios investidos. Esses elementos compõem a estrutura patrimonial da organização. Considerando o conceito de patrimônio e sua representação na contabilidade, analise as afirmações a seguir. Também uma questão de afirmações. Primeira afirmação. O patrimônio de uma entidade é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações que pertencem à organização. Correto. Nós vimos na revisão, inclusive, que o patrimônio de uma pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, ele é composto por bens, direitos e obrigações. A gente tem uma ideia errada, muitas vezes, de que o meu patrimônio é só o que eu tenho, quando na verdade é o que eu tenho. Deixa eu pegar o mouse aqui. O que eu tenho, bens, o que eu tenho a receber e o que eu devo também, as minhas obrigações. Então, essa afirmação ela está correta. A afirmação 2. Bens representam os recursos que a empresa possui, certo? Que é o que eu acabei de falar, enquanto os direitos correspondem aos valores que a empresa tem a receber de terceiros. Correto, a afirmação está correta também. As obrigações representam os compromissos financeiros assumidos pelas empresas ou pela empresa com terceiros. Correto também, é uma obrigação que eu tenho com alguém. E quarta, o patrimônio de uma entidade é composto exclusivamente pelos bens utilizados nas atividades operacionais. Não, pelo que eu acabei de comentar com vocês, né, que há uma ideia errada de que o patrimônio corresponde apenas aos bens, e não, tem bens, direitos e obrigações. Sendo assim, a afirmação 1, 2 e 3 estão corretas, tá? A nossa alternativa correta, portanto, era a alternativa B. A questão 13. Ao analisar a estrutura patrimonial de uma empresa, um gestor observa que os recursos utilizados nas atividades da organização podem ter diferentes origens. Então, os recursos que são utilizados, eles podem ter como origem o capital próprio, o capital de terceiro, enfim, o que nós conversamos na revisão. Parte desses recursos foi investida pelos próprios sócios, enquanto uma parte foi obtida por meio de financiamento e obrigações assumidas com terceiros. Considerando a estrutura patrimonial utilizada pela contabilidade, assinale a alternativa correta. Os recursos que financiam o patrimônio da empresa podem ter origem tanto em capital próprio quanto em capital de terceiros. Correta essa afirmação, né? Eu posso dever tanto para pessoas de fora, que é aquele capital de terceiros, como eu tenho aquela obrigação da empresa com os sócios, que é o valor que eles investiram. Então, essa afirmação está correta. Alguém com o microfone aberto quer fazer pergunta? Verifiquem os microfones, por favor, tá, gente? Pronto, obrigado. Os recursos aplicados nas atividades da empresa são representados exclusivamente pelo patrimônio líquido. Está errado. Os recursos aplicados também estão... Desculpa, os recursos aplicados, na verdade, eles estão na parte do ativo, bens e direitos. O passivo representa apenas os bens utilizados pela empresa em suas atividades operacionais. Eu tô... Vamos voltar, gente? Perdão.
Eu estava colocando essa questão como sendo de afirmações, acabei acostumando. Então, para não ter problema de confusão, vamos voltar para o início. Então, tem uma pergunta: ao analisar a estrutura patrimonial de uma empresa, um gestor observa que os recursos utilizados nas atividades da organização podem ter diferentes origens. Parte desses recursos foi investida pelos próprios sócios, enquanto outra parte foi obtida por meio de financiamentos e obrigações assumidas com terceiros, o que eu expliquei agora. Considerando a estrutura patrimonial utilizada pela contabilidade, assinale a alternativa correta. A primeira alternativa, que eu já falei que está correta: recursos que financiam o patrimônio da empresa podem ter origem tanto em capital próprio como em capital de terceiros. Na revisão, eu coloquei para vocês um balanço, fui colocando ele aos poucos, a montagem, as alterações, conforme foi comprando mercadoria e tudo mais, e eu apontei aquele que era o capital próprio e o que era o capital de terceiros, sendo que o capital próprio fazia parte do patrimônio líquido e o capital de terceiros é aquilo que a empresa deve para pessoas de fora da organização. Então, a alternativa A está correta. B. Os recursos aplicados nas atividades da empresa são representados exclusivamente pelo patrimônio líquido. Errado. Né? Os recursos aplicados nas atividades da empresa, eles estão lá no ativo, que o circulante e o não circulante. O passivo representa apenas os bens utilizados pela empresa em suas atividades operacionais. Errado também. O passivo representa as obrigações da empresa, seja com o capital próprio, quando eu devo para os sócios, ou o capital de terceiros, quando eu devo para pessoas de fora da empresa. Fornecedores, financiadores, bancos. O ativo representa exclusivamente as dívidas assumidas pela empresa junto a instituições financeiras. Está errado também. Na verdade, o passivo representa as dívidas da empresa e não é só com instituições financeiras, né? O passivo engloba todas as obrigações. Então, além de não ser, cadê meu mouse? Além de não ser o ativo, tá? Até para o passivo essa afirmação estaria errada. E o patrimônio líquido corresponde apenas aos valores que a empresa possui em caixa. Não, o caixa fica lá no ativo, faz parte dos bens da empresa. Sendo assim, como dito, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 14. Uma empresa industrial analisa seu desempenho financeiro ao final do período para compreender o resultado obtido. Desculpa, para compreender o resultado obtido, é necessário identificar corretamente os diferentes elementos que compõem a demonstração do resultado, como as receitas, custos e despesas. Considerando os conceitos utilizados pela contabilidade para a apuração do resultado das empresas, assinale as alternativas a seguir. Então, aqui a gente está tratando de DRE, que é o que apresenta o resultado do exercício, que eu mostrei para vocês também em uma planilha do Excel, dizendo que começava pelas receitas operacionais, ia diminuindo tudo, até chegar num valor de resultado, que no nosso exemplo, que eu apresentei para vocês, era positivo. Eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas a empresa teve um lucro, que nós até comentamos que era um lucro bom, porque era positivo e tudo mais. Aí eu venho para as afirmações, para entender qual está correta e qual não está, ou quais não estão. Quais estão corretas e quais não estão. As receitas representam os valores obtidos pela empresa a partir de suas atividades, contribuindo para o aumento do patrimônio. Está correto. Então, se eu vendo mercadorias, o valor que eu tenho com a venda de mercadorias é a minha receita principal. Se eu presto serviço, o valor que eu recebo com a prestação de serviço é a minha receita principal. Se eu tenho uma indústria, o valor que eu recebo pela venda dos meus produtos também representa a minha receita principal. Afirmação 2. Os custos estão relacionados diretamente à produção de bens ou à prestação de serviços realizados pela empresa. Correto. Os gastos relacionados a, por exemplo, esse mouse aqui, os gastos relacionados à produção desse mouse, eles são considerados custos, tá? Afirmação 3. As despesas correspondentes as despesas correspondem aos gastos necessários para a manutenção das atividades administrativas e operacionais da organização. Está correto? As despesas é que mantém a nossa empresa funcionando.
4. Custos e despesas possuem exatamente a mesma finalidade dentro da contabilidade e não apresentam diferenças conceituais. Errado. Custo é uma coisa, despesa é outra. O custo está relacionado com a produção, já a despesa serve para fazer... microfone aberto? Alguém quer perguntar? Professor, eu. Pode falar. Eu sei que eu não posso dar exemplo para ninguém, mas muitas das questões, sejam de contabilidade ou qualquer outra matéria, que eram de afirmações, muitos podiam ser respondidos por... Eu, novamente, não estou dando exemplo para ninguém, mas muitos podiam ser respondidos por eliminação. Por exemplo, essa última aí. Sim. Exatamente, exclusivamente, apenas, todas essas eliminam as questões, não é? Uhum. Na verdade, a orientação que nós recebemos sempre é evitar pegadinhas. Eu não posso colocar pegadinha. Mas esse tipo de macete, ele pode e deve ser observado. Normalmente se usa excluir. Então, se eu estou em dúvida de alguma afirmação, eu vou excluir aquela que eu acho que é errada. Então, tá certo. Essa sua colocação não está errada, não. Posso dar sequência? Eu tenho uma última pergunta. Pode fazer. Eu cheguei meio atrasado na reunião. Ela fica gravada ou não? Sim, ela está sendo gravada. Sim, perfeito. Tá bom? Aí depois os moderadores, eles vão disponibilizar o link para vocês, tá? Terminando aqui, eu baixo o vídeo, coloco no YouTube, e daí já libero o link para eles, só que um pouco tarde, daí provavelmente eles vão passar para vocês amanhã, tá? Perfeito, obrigado. Então tá bom. Nada. Então, pelo que nós vimos, a primeira afirmação está correta, a segunda também, a terceira também, a quarta não. Sendo assim, a alternativa correta da questão 14 é a B. É a alternativa B. E a questão 15, que era a última questão nossa de contabilidade, ao final de determinado período, uma empresa elabora suas demonstrações contábeis para compreender a sua situação patrimonial e avaliar o desempenho de suas atividades ao longo do exercício. Quando a gente fala exercício, eu estou falando de exercício fiscal, tá? Seria o ano, ou o semestre, ou o trimestre, dependendo do tipo da empresa. Então, o fim do exercício, ao longo do exercício, eu estou falando desse período em que a contabilidade foi registrada, tá? Considerando as demonstrações contábeis utilizadas pelas organizações, assinale a alternativa correta. Primeira, balanço patrimonial apresenta as receitas e despesas ocorridas durante o período. Errado. Balanço patrimonial apresenta bens, direitos e obrigações, divididos em ativo e passivo. Alternativa B. A demonstração do resultado do exercício apresenta a posição patrimonial da empresa em determinada data. Não, a demonstração do resultado de exercício é exatamente o que diz a primeira afirmação aqui. Tá? Na verdade, está trocado. O que está definindo o balanço patrimonial, na verdade, é a DRE, e o que está definindo a DRE, na verdade, é o balanço patrimonial. C. O balanço patrimonial apresenta os bens, direitos e obrigações da empresa em determinado momento. Essa afirmação, essa alternativa está correta. D. A demonstração do resultado do exercício apresenta exclusivamente os valores disponíveis em caixa. Errado. Os valores disponíveis em caixa, eles são representados como uma conta específica do ativo circulante. Demonstração do resultado do exercício apresenta as despesas, receitas incorridas ou ocorridas durante um período, bem como o resultado dessa organização, tá? Eu vou abrir para questões para vocês. Desculpa. O balanço patrimonial apresenta apenas as dívidas que a empresa possui. Não. O balanço patrimonial, ele apresenta bens, direitos e obrigações, onde estão incluídas as dívidas que a empresa possui, tá? Agora, para abrir para questões, caso alguém tenha, aqui está a alternativa correta, C, como eu falei. Eu tenho esse QR Code aqui, que é para vocês responderem uma pesquisa onde vocês vão colocar o nome de vocês também, tá? Não precisam se preocupar com ser honesto ou não, ou dizer o que vocês estão pensando exatamente na pesquisa, porque a ideia não é julgar nem nada com relação à opinião de vocês. O nome vem por uma questão de controle de quem está presente, tá? Apesar de eu tirar a lista aqui, e a pesquisa tem a função de entender a percepção de vocês.
esse QR Code dá para vocês pegarem com o celular, a partir do celular de vocês. Só que eu acho que nem todos vão conseguir, porque devem estar usando o celular, né? Mas, enfim, aqueles que conseguirem, eu peço que peguem aí. Eu vou deixar aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou tirando dúvidas, caso alguém tenha. Aí eu já volto lá para a tela inicial. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com relação à prova como um todo? Não precisa necessariamente ser sobre as questões. Se tiver alguma dúvida com relação às questões, pode fazer também. Alguém? Professor, boa Pode noite. falar. Boa noite. As perguntas eram as mesmas da substitutiva? Não, normalmente a gente faz a correção da P1 oficial só, mas se vocês quiserem eu posso abrir também aqui a substitutiva. Se o tempo for adequado para isso, eu gostaria. Posso sim. Eu só vou passar um pouquinho mais rápido por ela, e ela Sim. também, ela não está em slide. Então eu Tá. vou abrir o arquivo, que é o arquivo que eu envio com as questões para a escola, tá bom? Obrigado. Nada. Eu vou tirar o QR Code aqui e depois eu volto. Espera aí que eu vou só parar um pouquinho o compartilhamento, que da última vez eu mostrei uma foto que não precisava aqui, que não tinha nada demais, mas aqui era uma foto de acervo pessoal, né? Provas P1 sub, tá aqui. Vamos lá. Como eu comentei com vocês, esse acaba sendo um documento, eu não costumo, na verdade, projetar documentos, não acho nem que seja aconselhável, porém, para passarmos pela substitutiva e vocês poderem ter o resultado também, eu vou mostrar aqui o documento para vocês, tá? Então, a questão 11, uma empresa de comércio varejista pretende solicitar financiamento junto a uma instituição financeira para ampliar suas atividades. Para avaliar a situação da empresa, o banco solicita as demonstrações contábeis recentes. A partir da situação apresentada, assinale a alternativa que melhor representa uma das finalidades da contabilidade nas organizações. A. Registrar apenas operações relacionadas ao pagamento de tributos. Não, contabilidade registra tudo, né? Entrada e saída de bens, de estoque, enfim. 2. Produzir informações exclusivamente para os proprietários da empresa. Não, nós vimos que tem alguns usuários da contabilidade. 3. Gerar... eu vi que ainda não passou nem meia hora, dá para a gente falar sobre essa prova, assim. C. Gerar informações organizadas sobre o patrimônio da entidade, auxiliando diferentes usuários na análise da situação econômica e financeira. Correto? Essa afirmação está correta. Eu vou deixar ela até marcada. D. Elaborar relatórios apenas para atender às exigências, fiscais. Não, o governo não é o único usuário da contabilidade. E. Substituir as decisões administrativas dos gestores. Não, essa afirmação não tem pé, não tem cabeça e não tem sentido nenhum. Então, a alternativa correta é a alternativa C, está até marcadinha aqui. Aqui tem outras coisas, aqui eu indico para a FATEC qual é a unidade e qual a justificativa, caso algum aluno questione enfim, questione a eles, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Questão 12. Durante a análise da situação patrimonial, eu queria colocar a resposta só no fim, mas tudo bem, já está aparecendo ali. Durante a análise da situação patrimonial de uma empresa, o gestor identifica diferentes elementos que compõem o patrimônio da organização, como recursos disponíveis, valores a receber e obrigações assumidas. Com base no conceito de patrimônio utilizado pela contabilidade, assinale a alternativa correta. A.
o patrimônio corresponde apenas aos recursos financeiros disponíveis em caixa. Não, o caixa faz parte do patrimônio porque ele é um bem, tá? Mas além disso tem os direitos e as obrigações. P. O patrimônio representa exclusivamente os bens utilizados nas atividades da empresa. Não, o patrimônio representa também os direitos e as obrigações. C. O patrimônio corresponde apenas às dívidas assumidas pela empresa. Não, isso aqui está definindo apenas as obrigações. D. O patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade. Correto. E. O patrimônio corresponde somente ao capital investido pelos sócios. Não, o capital ele está no patrimônio líquido, que pertence ao passivo, que faz parte do patrimônio, mas ele não é exclusivo. Questão 13. Ao analisar o balanço patrimonial de uma empresa, um gestor busca compreender como os recursos da organização estão estruturados e quais são as origens desses recursos. Considerando a estrutura patrimonial utilizada pela contabilidade, analise as afirmações a seguir. 1. O ativo representa os recursos controlados pela empresa. Correto. 2. O passivo representa as obrigações assumidas com terceiros. Tá correto mais ou menos, né? Porque nem tudo aqui tá correto, não tá errado. O passivo representa obrigações assumidas com terceiros. Ele não coloca exclusivamente. Eu ia falar que tem a obrigação própria também. Então, a afirmação está correta também. 3. O patrimônio líquido representa os recursos próprios da entidade. Sim, ele complementa a afirmação anterior, que eu eventualmente achei que poderia estar errado. 4. O passivo representa os bens e direitos pertencentes à empresa. Errado, né? Nós sabemos que o passivo, na verdade, representa as obrigações. Sendo assim, eu tenho correto as opções ou afirmações 1, 2 e 3, que estão aqui na opção B. 14. Uma empresa comercial registra diferentes tipos de gastos relacionados às suas atividades, como aquisição de mercadorias, pagamento de salários administrativos e despesas com serviços. Considerando os conceitos contábeis relacionados à apuração do resultado das empresas, assinale a alternativa correta. Os custos estão relacionados diretamente à produção de bens e ou aquisição de mercadorias destinadas à venda. Não. O custo diz respeito à produção. Tá? As despesas correspondem exclusivamente aos gastos com matéria-prima. Essa aqui está errado. Deixa eu só ver. Aqui eu coloquei que a alternativa correta é a B, mas não. Espera aí. 14 tá A, é só aquela parte que está errada. Aqui está certinho. Ó. Eu vou pedir para a coordenação verificar se não houve erro na hora de fazer a correção de vocês, tá? Mas a afirmação aqui ela está equivocada. A alternativa correta é, de fato, a alternativa A, tá? Os custos estão relacionados diretamente à produção de bens e ou à aquisição de mercadoria. Sim, claro, me desculpem pela bobagem que eu falei. Quando você compra mercadoria, esse é o custo da mercadoria que você está vendendo, né? Então, produzir, todo o gasto que eu tenho com a produção é custo. Vendi mercadoria. Para vender essa mercadoria, eu preciso comprar a mercadoria. Então, a compra da mercadoria representa o custo, sim. E a alternativa B, que não está correta, que acabou me confundindo, porque eu não devia ter aberto aqui de fato. As despesas correspondem exclusivamente aos gastos com matéria-prima. Não, gasto com matéria-prima é custo. As receitas representam os gastos necessários para manter a empresa em funcionamento. Não, essa é a definição de despesas. Custos e despesas representam exatamente o mesmo tipo de gasto. Não, custo está relacionado à produção e despesa está relacionada ao que mantém a empresa funcionando. Despesas administrativas, de marketing, contábeis. As receitas correspondem apenas aos valores recebidos pelos sócios. Não, valores recebidos pelos sócios é distribuição de lucros e retirada pro labore, tá? Então, portanto, a alternativa correta é a A, não é a B.
O nosso gabarito oficial foi como alternativa A mesmo, mas, repito, vou verificar com a coordenação se essa situação aqui não acabou acarretando em erro. William, pode falar. Eu vi que você levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Eu tenho noite. uma dúvida com relação ao Prolabore. Claro. A gente colocou ali, né? As receitas correspondem apenas aos valores recebidos pelo sócio, e tal. O Prolabore, é uma despesa para a empresa? Ele é Sim. considerado uma despesa administrativa? Seria isso? Sim, é sim. Que é ou para quem não sabe, a retirada pro labore é o salário dos sócios, né? Ou Sim. quanto os sócios recebem para atuar na empresa. Ela é considerada uma despesa operacional, na verdade, que diz respeito às operações da empresa. Então, dentro da DRE, é um valor que vai diminuir o lucro, que faz todo sentido, porque o patrimônio da empresa e dos sócios ele é separado. Então, ele acaba sendo uma receita para o sócio, para a pessoa física, mas do ponto de vista de empresa, é uma despesa, tá? Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Se alguém mais tiver pergunta, pode erguer a mão ou pode só perguntar de fato que esse aqui tá certinho, o E, tá? Vamos lá. Agora já fiquei meio ressabiado aqui, né? 15. As demonstrações contábeis permitem compreender tanto a posição patrimonial quanto o desempenho econômico das empresas em determinado período. Certo, posição patrimonial, balanço, desempenho econômico tem a ver com a DRE e com o balanço também. Considerando as características das demonstrações contábeis, analise as afirmações a seguir. O balanço patrimonial apresenta a posição patrimonial da empresa em determinada data. Está correto. A demonstração do resultado do exercício evidencia o desempenho econômico da empresa ao longo de um período, certo? Eu me lembro que o professor mostrou para vocês uma definição de balanço e DRE e comentou que o balanço é uma foto e a demonstração de resultado é um registro, não me lembro exatamente as alternativas, mas as duas estão corretas. 3. O balanço patrimonial apresenta os elementos do patrimônio da empresa como bens, direitos e obrigação. Está correto também. E 4. A demonstração do resultado do exercício apresenta receitas, custos e despesas que influenciam o resultado do período. Todas as afirmações estão corretas, tá? Tudo que se coloca aqui são afirmações verdadeiras, em que alguns casos se complementam, como a 1 e a 3, mas o fato é que todas estão corretas. Então, a alternativa correta é a E. Alternativa E. E assim nós terminamos aqui a substitutiva também. Eu vou voltar aqui para vocês o QR Code. Lembrando para quem entrou, Roberto, eu já te passo a palavra já. Lembrando que para quem entrou depois, o QR Code ele é para controle de quem participou e para vocês responderem uma pesquisa de satisfação bem rápida, tá? Não precisam se preocupar em ser honestos nas questões, porque a ideia não é essa. O nome é para saber quem participou e as respostas é para entender de fato a percepção. Então, críticas, na verdade, elas são sempre bem vistas, sempre com educação e tudo mais, tá? Vou tirar o QR Code aqui, mas eu acho que o Roberto era o primeiro da fila para tirar dúvida. Depois eu volto ele de novo. Professor, muito obrigado, viu, pela aula de revisão. Foi bom lembrar Imagina. todos os detalhes aí. E eu peço a sua licença, mas eu tenho que me retirar para começar o trabalho, tá bom? Com vontade. Obrigado pela Muito presença, obrigado, Roberto. viu? Obrigado. Facábia, acho que é isso. Quer perguntar? Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber se tem como, eu sei que o objetivo é a revisão, né? Mas se você poderia explicar um pouquinho sobre o fórum avaliativo que começou hoje e é a primeira vez, né? Tá. E eu estou em dúvida se é só comentar no tópico que o professor já colocou, né? Uhum. Ou se precisa criar outro tópico, eu não sei, eu estou meio perdida nisso ainda. Eu explico, não tem problema não. Eu só vou fazer o seguinte, continua com a sua mãozinha erguida, não abaixa, tá? Para poder encerrar a gravação com relação à correção, alguém tem alguma pergunta específica com relação à prova, com relação às questões, enfim? Não? Eu vou parar a gravação. Então, a gente encerra aqui a correção das questões.
Até o final, se vocês ainda tiverem questões, vocês podem perguntar, não tem problema. O QR Code, que é a lista de presença com a pesquisa, eu já coloco de novo já, tá?